Você provavelmente já viu imagens do Monte Fuji, no Japão. Uma montanha perfeitamente formada, coberta de neve em muitas fotografias, cercada por paisagens impressionantes. É considerada um dos maiores símbolos do Japão. Mas existe um outro lado do Monte Fuji que poucas pessoas conhecem. Por trás de sua beleza, existe uma montanha com mais de 3.700 metros de altitude, mudanças repentinas de clima, temperaturas muito baixas, risco de quedas, mal-estar causado pela altitude e, principalmente, um vulcão que continua sendo considerado ativo. Em 2026, novas notícias chamaram a atenção para os perigos dessa montanha. Neste vídeo, vamos entender o que está acontecendo no Monte Fuji. Quais são os seus principais perigos? E se existe realmente motivo para acreditar que uma grande erupção está prestes a acontecer? O tamanho e a história do Monte Fuji. O Monte Fuji é o ponto mais alto do Japão, chegando a aproximadamente 3.776 metros de altitude. Apesar de sua aparência tranquila, ele é um estratovulcão ativo. Sua última grande erupção aconteceu entre 1707 e 1708. Isso significa que o Monte Fuji está há mais de 300 anos sem uma grande erupção. Mas atenção! Isso não significa que ele esteja prestes a entrar em erupção. Também não significa que uma erupção seja impossível. O vulcão é monitorado continuamente pelas autoridades japonesas. São observados terremotos, deformações do terreno e outros sinais que poderiam me indicar mudanças na atividade vulcânica. Os perigos de subir o Monte Fuji. Um dos maiores erros é imaginar que, por ser um destino turístico, subir o Fuji seja fácil. O próprio site oficial de escalada do Monte Fuji alerta que a montanha não deve ser tratada como uma caminhada comum. A altitude superior a 3.000 metros pode provocar problemas físicos. Além disso, o clima pode mudar rapidamente. Uma pessoa pode começar a subida com tempo agradável e, algumas horas depois, encontrar chuva, vento, neblina e temperaturas muito baixas. Outro perigo é a hipotérmia. Quanto mais alto o alpinista sobe, mais severas podem ser as condições. Também existem riscos de queda, pedras, desorientação e exaustão. Por isso, as autoridades recomendam preparação adequada, equipamentos apropriados e atenção às condições meteorológicas. As notícias mais recentes de 2026. Agora vamos falar das notícias mais recentes. A temporada de escalada de 2026 trouxe novas regras de segurança. Entre as medidas adotadas estão o cadastro dos visitantes, orientações de segurança e cobrança de uma taxa de entrada em determinadas áreas. Também foram instalados novos abrigos de emergência na trilha Yoshida para ajudar pessoas em situações de perigo. Essas medidas mostram uma preocupação crescente das autoridades com a segurança dos visitantes. E existe uma razão para isso. O número de pessoas tentando subir o Monte Fuji é muito grande durante a temporada. Quanto maior o número de visitantes, maior também é a necessidade de controlar os riscos. Um caso que chamou a atenção. Uma notícia recente chamou especialmente a atenção. Em agosto de 2026, um homem de 48 anos estava subindo o Monte Fuji com seus 2 filhos. O filho mais novo, de apenas 7 anos, ficou cansado durante a subida. Segundo as notícias, o pai deixou o menino próximo à 6ª estação da trilha Fujinomiya e continuou subindo com o filho mais velho. O menino acabou sendo encontrado sozinho por um funcionário de uma cabana de montanha.
Ele estava bem, mas as condições estavam mudando, com chuva e neblina. A polícia foi acionada e o pai foi orientado a voltar. O caso provocou muitas críticas porque uma criança pequena pode sofrer muito mais com o frio, o cansaço e a altitude. As autoridades reforçaram uma orientação simples. Em uma subida de montanha, o grupo precisa respeitar o ritmo do membro mais vulnerável. Esse caso serve como um alerta de que o Monte Fuji não deve ser tratado como um passeio comum. 2 mortes durante a temporada de 2026. Também houve relatos de mortes durante a temporada de escalada deste ano. Segundo notícias recentes, um homem de 65 anos morreu depois de sofrer uma queda entre a 8ª e a 9ª estação da montanha. Dias depois, outro homem, de 58 anos, perdeu a consciência próximo a uma cabana e posteriormente morreu. Esses casos mostram que mesmo durante a temporada oficial de escalada existem riscos reais. A montanha pode ser bela, mas continua sendo uma montanha de alta altitude. E o Monte Fuji pode entrar em erupção? Essa talvez seja a pergunta que mais aparece na internet. O Monte Fuji pode entrar em erupção novamente? Sim. Ele é um vulcão ativo e uma nova erupção é possível algum dia. Mas existe uma diferença enorme entre dizer que uma erupção é possível e afirmar que ela está prestes a acontecer. Até o momento, não encontrei confirmação oficial de que uma grande erupção seja iminente. Inclusive, após um terremoto registrado na região de Yamanashi em 2026, circularam rumores nas redes sociais dizendo que o tremor estaria anunciando uma erupção do Fuji. Mas informações divulgadas posteriormente indicaram que o terremoto não apresentou sinais de atividade vulcânica no Monte Fuji. Portanto, é preciso tomar cuidado com vídeos alarmistas que aparecem na internet. E se o Fuji entrasse em erupção? Agora imagine uma grande erupção. Uma erupção vulcânica poderia produzir lava, cinzas, gases e outros materiais vulcânicos. Dependendo da intensidade e do local da erupção, as consequências poderiam atingir áreas muito distantes da montanha. A queda de cinzas também poderia afetar estradas, ferrovias, aeroportos, energia elétrica e outras estruturas. Por isso, o Japão possui mapas de risco e planos de evacuação. Mas isso é planejamento para uma possibilidade futura. Não significa que uma grande erupção esteja acontecendo agora. O que é mais perigoso hoje? Para quem está pensando em visitar o Monte Fuji, talvez o perigo mais imediato não seja uma erupção. São os perigos normais de uma montanha de grande altitude: frio, chuva, vento, quedas, exaustão, desidratação, problemas relacionados à altitude e mudanças repentinas no clima. Por isso, quem pretende subir precisa verificar as condições da montanha, utilizar roupas e equipamentos adequados e nunca ignorar sinais de cansaço ou mal-estar. Se uma pessoa não estiver se sentindo bem, continuar subindo apenas para chegar ao topo pode ser uma decisão perigosa. Às vezes, a decisão mais inteligente é simplesmente voltar. Uma reflexão cristã. E aqui existe uma reflexão importante para nós. A Bíblia nos ensina que devemos agir com prudência. Em Provérbios 22:3 está escrito: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Isso também pode ser aplicado à nossa vida. Deus nos deu inteligência para reconhecer perigos. Ter fé não significa ignorar os riscos. Ter fé não significa agir de maneira irresponsável.
Pelo contrário, podemos confiar em Deus e, ao mesmo tempo, tomar decisões prudentes. O Monte Fuji nos lembra disso. Uma paisagem bonita pode esconder perigos que não conseguimos enxergar imediatamente. Da mesma maneira, na vida espiritual, nem tudo aquilo que parece bonito por fora é necessariamente seguro. Jesus também nos ensinou a contar o custo antes de tomar determinadas decisões. Conclusão: o Monte Fuji continua sendo uma das montanhas mais impressionantes do planeta. Mas sua beleza não deve nos fazer esquecer seus perigos. Em 2026, as autoridades japonesas continuam reforçando medidas de segurança para os visitantes. Novos abrigos foram instalados. Existem regras para a escalada e os órgãos responsáveis continuam monitorando a montanha. Também aconteceram acidentes e mortes durante a atual temporada, mostrando que os riscos são reais. E quanto à possibilidade de uma erupção? Sim, o Monte Fuji é um vulcão ativo e poderá entrar em erupção novamente algum dia. Mas, até o momento, não há confirmação de que uma grande erupção seja iminente. Por isso, não devemos espalhar medo ou informações sem comprovação. Devemos buscar informação, observar as autoridades e manter a prudência. E, acima de tudo, lembrar das palavras de Jesus. Estejam preparados, porque seja diante dos perigos de uma montanha, seja diante das dificuldades da vida, a prudência e a preparação são importantes. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe esta informação com outras pessoas. E que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.